Oh, glória a Deus, já tem sido abençoado, né? Tempo precioso. Essa uma hora sempre que a gente passa junto de quarta-feira, trazendo uma mensagem de esperança e de fé para a sua vida, nessa palavra de fé. E eu quero ministrar hoje, estamos num período de oração, tempo de oração, né? Não só da nossa igreja ao redor do mundo, né? Temos esse período de oração, mas também outras igrejas separam esse tempo, né? Que vai chegando o Pentecoste, esse momento especial da igreja, para também tirar período de oração. Semana mesmo um amigo meu me mandou que 10 dias, né, de oração global das igrejas pelos missionários. Então, que você tenha isso, né? Seja um intercessor, alguém que clama, alguém que ora, alguém que não busca somente os seus próprios interesses, né? E nem as suas vontades, mas que participa do reino, participa daquilo que Deus quer fazer ao redor do mundo. E é nesse espírito que eu quero hoje falar, né? Falar sobre oração e falar sobre esse trecho da palavra de Deus tão especial. Um povo que clama pelas nações. Um povo que ora pelas nações. Essa semana passamos com diversos devocionais e um deles falava sobre isso, né? Falava sobre esse povo, né, que clama pelas nações. O avivamento verdadeiro, ele nasce no coração nosso. E aqui, tem um trechinho, 2 Crônicas 14:15. São 2 versos que fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Esse texto, ele revela a transformação de uma nação que começa no coração de Deus. E Deus vai tocando pessoas. E Salomão vai construindo esse templo. O fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação. A partir do verso 11 fala assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Senhor Deus maravilhoso, faça como Salomão, na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, na igreja. Senhor, tudo o que ele fez, ele prosperou, porque ele ouviu dos céus, ele agiu com sabedoria, ele tomou as decisões de acordo com a vontade de Deus, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar também, não somente a ser um povo que clama, mas ser um povo que ouve a sua voz. Um povo, Senhor, que acredita naquilo que o Senhor realiza, na restauração, na cura, Pai, na restituição e numa nova construção e num renovo, Senhor, que vem através da oração. Que nós possamos ser pessoas que oram, Senhor, para que haja um confronto pessoal do nosso pecado e nós reconheçamos que somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor. Que nós oremos, Senhor, pelo arrependimento, que nós oremos para que a sua vontade seja feita, que nós oremos para que haja unidade do povo de Deus em prol do bem, do coletivo, do social. Oremos por constância na igreja que busca a tua vontade, não uma igreja que vem buscar uma bênção e depois desanima no meio do processo, que vem buscar uma bênção e não é transformada, não vivendo uma vida santa, mas que nós sejamos uma igreja que busca uma vida santa, uma vida renovada, uma vida na tua presença, Pai, e clama pelas nações, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Aqui fala que o Senhor apareceu de noite a Salomão. Disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Primeira pergunta que eu te faço hoje à noite: Deus tem ouvido a sua oração? Ou você só tem ido buscar bênção e oração dos outros? A oração do pastor, do líder é importante. A oração do profeta é muito importante. Mas a sua oração, a sua voz, como ovelha de Jesus, também é muito importante. Deus tem ouvido o seu choro. Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem ouvido o seu clamor. Como ele falou para Salomão, ele pode falar para você: escolhi esse lugar onde você ora. Pode ser no quarto, no banheiro, na montanha, na calçada, num lugar tranquilo da sua casa, na igreja, aonde você quiser, mas um lugar onde você ora, sabe? É importante entendermos isso. Pô, eu venho na igreja, eu dobro meus joelhos, eu oro aqui, eu clamo aqui, mas eu também oro continuamente durante a semana. Eu oro na cabeceira da minha cama. Eu oro de joelhos dobrados todos os dias que eu levanto. Eu oro no meu quarto. Eu oro dentro do banheiro, eu oro no chuveiro. Eu no momento calmo, eu tenho clamado a Deus. Deus tem ouvido a sua oração. O Senhor falou com Salomão: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Orar pela gente é importante, mas a nossa oração é muito importante. A nossa oração, eu vou dizer para você que é fundamental. Deus ouve a nossa oração. O povo de Deus precisa clamar. Não sei quem falou essa semana e eu li falando assim: uma das coisas que Jesus falou para sua noiva: eu não conheço a sua voz. Talvez Jesus hoje esteja falando para sua noiva: eu não conheço a sua voz. Porque a igreja tem sido uma noiva muda. Porque a igreja tem sido uma noiva que não ora. Porque a igreja tem sido uma noiva que não fala com Deus. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos orar. Deus precisa ouvir a nossa oração. Segunda coisa: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Ele começa aqui falando de várias coisas. Mas ele começa o verso 14. É o verso principal dessa mensagem. Ele fala: se o meu povo. Primeira coisa, você tem que ser povo de Deus. Povo de Deus é povo separado. Povo de Deus é povo santo. Povo de Deus é aquele povo que vive os mandamentos do Senhor, vive a palavra. Se o meu povo se chama pelo meu nome, né? O povo de Israel era conhecido como povo de Deus. Os cristãos lá em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Alguns anos atrás eu ia muito para o Rio de Janeiro. Os crentes lá eram chamados de Bíblia, porque estavam sempre com a Bíblia debaixo do braço, não tinham vergonha da palavra de Deus. E mesmo com diversas facções hoje no Brasil, principalmente lá no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um dos lugares onde mais cresce a igreja.
pastor Rogério serviu como missionário lá. Eu fui em diversos trabalhos missionários lá. Muita gente séria. Eu tive pastores auxiliares do Rio de Janeiro, ovelhas que vieram do Rio de Janeiro, gente séria, comprometida, sabe? Chamados de Bíblias. Nós, chamados de crentes. Evangélicos hoje. Não sei se evangélico é um bom nome, né? Porque não vejo a maioria dos evangélicos seguindo o evangelho, né? E são pessoas que seguem o evangelho. Mas durante o tempo que a igreja teve nela, né, corrupção, idolatria, se levantou um cisne que fala que foi Martim Lutero e começou, né, a reforma protestante. E eles eram chamados de protestantes, porque protestavam contra indulgências, protestavam contra a idolatria, protestavam contra a corrupção na igreja, protestavam, né, contra o luxo do clero, protestaram contra aquilo que a Bíblia não dizia e que a tradição e a igreja falava que era necessário as pessoas praticarem, chamados de protestantes. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqui ó, pontos para nós, se humilhar, voltar a pôr a cara no pó, voltar a buscar mais a Deus com intensidade, se humilhar e orar e buscar a minha face, que fala três coisas: orar, humilhar e buscar a minha face. Três coisas aqui. Porque muitas vezes falam que quando a gente fica numa vida muito tranquila, a gente acaba deixando um pouquinho Deus. E às vezes a gente precisa voltar para a terra. E voltar para a dependência de Deus. Se humilhar. Aí ele fala, aquilo que eu estou falando. A igreja hoje a noiva parece uma noiva muda. A igreja precisa voltar a orar mais. Orar mais. Não é somente pela chamada da igreja, né? Ou quando alguma coisa é alçada, ou quando tem uma campanha, mas é ser uma igreja de oração, sabe? Humilhar, orar e buscar a face de Deus. Não é orar porque eu preciso de algo. Não é orar porque eu tô com um problema. Não é orar por causa da minha dificuldade. Mas é orar porque eu quero ficar mais próximo do Senhor. É orar porque eu quero conhecer mais a Deus. Aquilo que fala de Oséias, prosseguir e prosseguir em conhecer a Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu busco, mais eu conheço o Senhor. O resto o Senhor vai cuidando da minha vida. Sabe? Mas se humilhar, orar e buscar a sua face. E agora, a coisa que a gente precisa realmente fazer: se converter dos seus maus caminhos. Pô, tem coisa que eu estou fazendo que não está agradando a Deus. Tem coisa que eu estou fazendo que não está sendo de uma vida santa. 4 coisas. Se a gente fizer essas 4 coisas, ele fala aqui, ó: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele fala: você vai buscar minha face, você vai falar comigo, você vai se humilhar, você vai se converter dos seus maus caminhos. Então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que significa isso? O Senhor vai limpar as nossas vidas e o Senhor vai cuidar de tudo que é nosso. Ele vai curar as nossas vidas
e vai cuidar de tudo que é nosso. E a partir daí vem o verso 15. Agora estarão abertos os meus olhos. Pô, eu estou vivendo uma vida santa de comunhão com Deus. Eu estou vivendo a presença do Senhor. Eu me sinto perdoado. Eu me sinto alguém abençoado. Agora o Senhor fala que tudo que eu fizer, Ele vai estar atento. Os meus olhos estarão abertos. E os meus ouvidos estarão atentos para tudo que eu fizer naquele lugar. Sabe, o Senhor vai abençoar o teu caminho, vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua família, vai abençoar os teus sonhos, vai abençoar os seus planos, vai abençoar tudo aquilo que você fizer. Aí nós vamos poder ser que nem Salomão, né? Tudo que ele efetuou prosperou. Tudo que ele fez prosperou. É aquele cara que pegava coisa que ninguém conseguia fazer e prosperava. Fazia negociação com um povo que ninguém conseguiu negociar e trazia paz para o reino. Fazia negociação com os povos para receber tudo que os povos tinham de bom, a um preço justo para os dois, e se tornavam parceiros. Fala que durante o período de Salomão, a riqueza do povo de Israel cresceu como em nenhum outro tempo da história. E era um período de paz, onde ele pôde construir o templo. Tudo o que ele fez prosperou. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que ser esse povo que clama a Deus, que clama ao Senhor, sendo um povo que se entrega e clama pelas nações. Eu te convoco a isso, a ter essa vida de oração, mas a também ser um intercessor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus nessa palavra. Ó Deus maravilhoso, Pai, eu peço de maneira especial que a Tua presença santa, o Teu Espírito, o Teu poder continue se manifestar no nosso meio, Pai, e que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que nós não negligenciemos a vida de oração, que nós sejamos pessoas que oram, que buscam e que sabem que o Deus vivo cuida dos teus filhos, ó Pai. Continua a agir em cada casa, em cada família, mas nos ajude a entender essa palavra e a andar uma vida reta, santa na Tua presença, sabendo que o Senhor há de abençoar o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém.